Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda parte. Eu já tinha feito essa videoaula, eu resolvi regravá-la para ficar ainda melhor, tá pessoal? Porque eu descobri um mnemônico aqui que vai facilitar demais a respeito de um tema que sempre cai em prova, tá bom? Então, vamos ao que interessa, a gente está no capítulo, no segundo capítulo, né? No segundo título, segundo capítulo, a gente está falando dos vereadores. A gente teve a primeira parte, agora a gente vai para a segunda parte. Pessoal, nesta parte a gente vai falar sobre a inviolabilidade e os impedimentos. A inviolabilidade é a liberdade que o vereador tem, por exemplo, de falar o que quiser, tá? Sem que responda por um processo, por exemplo. Isso é inviolabilidade. Como exemplo, supondo que eu seja vereador e eu, por exemplo, começo a falar mal do prefeito. O prefeito pode me processar? Não. Por quê? Porque o vereador ele tem livre palavra, livre opinião, ele pode falar o que ele quiser. Então, por mais que ele ofenda, tá, moralmente o prefeito, por exemplo, ele não responde penalmente por isso, diferente de outra pessoa, né, pessoal? Imagina só, é diferente um vereador chamar o prefeito de ladrão, por exemplo, do que uma pessoa comum, né, que não seja vereador, chamar uma pessoa, um prefeito de ladrão, né? No caso, a pessoa comum responde, né, por calúnia, difamação, injúria, qualquer que seja, responde. Mas o vereador não responde por quê? Porque ele tem livre palavra, livre opinião, tá bom? Isso é inviolabilidade. Temos também, pessoal, os impedimentos, que é as proibições, tá? Impedimentos nada mais é que proibições. A gente vai ver no próximo slide, beleza? Vamos ao que interessa, artigo 21. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal e muito obrigado pelo carinho de todos, viu? Vamos lá. O vereador, ele é inviolável. Isso significa que ele não vai responder num processo penalmente, por exemplo, civilmente, por exemplo, né, por suas opiniões, tá? Opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. É óbvio, pessoal, ele tem que ser vereador, né? Ele tem que estar cumprindo o seu mandato. E na circunscrição do município. Isso aqui é muito importante. O que é a circunscrição do município? Dentro do município. Ué, Alexandre, como assim? Ele tem livre palavra dentro do município, dentro do território do município que ele é vereador. Por exemplo, em Cabo Frio, dentro de Cabo Frio. Então, Alexandre, quer dizer que ele for para São Pedro falar mal do vereador, falar mal do prefeito, quer dizer, ele pode responder? Pode responder. Ele só tem livre palavra, livre opinião, livre voto dentro do município. Show de bola. Bom, pessoal, aqui vem os parágrafos, o primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Somente o quarto eu consigo te explicar de boa, tá? Sendo sincero. Por quê? Porque o primeiro, segundo e terceiro, ele, na verdade, a Constituição Federal não diz isso, o STF não entende isso aqui, tá? Então, é como se forçassem a barra aqui. Vamos lá. Os vereadores, desde a expedição do diploma, né? Isso aqui é importante, desde a expedição do diploma. A expedição do diploma é aquele ato em que a Justiça Eleitoral, né? Nós temos a eleição em outubro, passa-se uma semana, 2 semanas, e a Justiça Eleitoral expede um diploma dando validade àquela votação, tá? Ou seja, esse diploma significa que aquele vereador foi eleito de fato. É como se fosse uma homologação, tá bom? Então, é bem antes da posse, né? É 1 semana, 2 semanas depois da eleição. Serão submetidos, os vereadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos ao julgamento perante ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, na segunda instância, né? Como a gente diz. Bom, pessoal, isso aqui é o foro privilegiado, tá? Mas, como eu disse, o STF não entende dessa maneira. Bom, se cair na sua prova, vai cair dessa maneira aqui, está aqui escrito. Vamos lá. A incorporação do vereador às Forças Armadas, embora ele seja militar, e ainda que esteja em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Câmara, tá? Ou seja, quando o vereador entrar nas Forças Armadas, mesmo que esse vereador seja militar, mesmo que o Brasil esteja em guerra, vai depender da licença da Câmara, da Casa Legislativa, que é da Câmara, né, no caso. Bom, não vou discutir isso aqui, se cair vai cair a literalidade, tá? Parágrafo 3º diz o seguinte: as imunidades dos vereadores subsistirão durante o estado de sítio, né?
Recentemente a gente veio falando sobre estado de sítio, né? Bolsonaro, nosso presidente, comentou sobre estado de sítio. Mas afinal, o que é estado de sítio? Bom, pessoal, o estado de sítio, existe o estado de sítio, né? E existe também o estado de defesa. Não vou explicar isso aqui porque vai ser uma aula muito longa para explicar tudo isso e isso não vai cair na sua prova. O estado de sítio ele é decretado pelo presidente da República e durante esse período alguns direitos eles são restritos. Por exemplo, o direito de ir e vir, né? O direito de ir e vir no estado de sítio é restrito. Você não pode ir para qualquer lugar mais. Você não vai ficar todos os seus direitos vão ficar restritos, pessoal. Esta é a verdade, tá? Bom, as imunidades dos vereadores, essa que a gente viu aqui em cima, livre opinião, palavras e votos, vão existir durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante 2/3 dos membros da casa, no caso de atos praticados fora do recinto da Câmara que sejam incompatíveis com a execução da medida, tá? Se cair, vai cair a literalidade, tá? Mas, cá entre nós, os vereadores eles não podem legislar sobre estado de sítio. Quem legisla sobre isso, quem decide sobre isso é a União, tá bom? Então isso aqui não vou entrar no mérito se é inconstitucional ou constitucional, mas sabe, se cair, vai cair desta maneira mesmo, tá? Como tá aqui. Bom, pessoal, isso aqui é a parte mais importante, isso aqui cai demais em prova, tá bom? E é bem bacana essa parte aqui, ó. Os vereadores, eles não são obrigados a testemunhar, não são obrigados, tá? Não serão obrigados a testemunhar o quê? Sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou delas receberam informações. Ou seja, pessoal, o que significa isso, né? Bom, se eu chegar para o vereador e fazer, né, uma denúncia com o vereador, o prefeito, né, aquela licitação eu acho que está errada e tal, o vereador não é obrigado a testemunhar quem falou isso para ele, né? Ah, foi o Alexandre que me falou. Não, ele não é obrigado, tá? Então, isso aqui parece muito com o que acontece com os jornalistas, né? Os jornalistas, eles eles podem resguardar a fonte de informação, tá? Então eles podem pegar uma informação, eles podem resguardar essa fonte, ou seja, mesmo na justiça, eles não são obrigados a informar quem falou para eles, tá bom? Só que é o seguinte, em compensação, o jornalista responde por isso, tá? Não é que ele vai ficar imune a isso, não. Ele só não é obrigado a informar a fonte. E aqui é a mesma coisa, tá? Então os vereadores, eles não são obrigados, né, a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, tá bom? Nem sobre as pessoas que lhe confiaram alguma informação. Bom, pessoal, vamos continuar? Bom, artigo 22. Isso aqui é chato, é muito chato. E a gente vai entender isso aqui um pouco, tá? E como cai em prova? Eu vou explicar como cai em prova. Ou seja, a gente vai primeiro aprender, depois eu vou ensinar vocês a responder questões. Pode ser assim? Vamos lá. O vereador não poderá. Não poderá, estamos falando dos impedimentos. O vereador não poderá. Pessoal, o vereador não poderá, desde a expedição do diploma, como eu disse, é aquele ato após a eleição, após o resultado das eleições, que ocorre no mesmo dia, né, devido às urnas eletrônicas, o vereador já sabe que ele ganhou, né, no mesmo dia da votação. E após uma semana, 2 semanas, a Justiça Eleitoral vai lá e expede um diploma dizendo que foi tudo certinho, que a eleição está válida, que ele é de fato o vereador, tá? Então é uma confirmação. Então nós temos uma proibição desde a expedição do diploma e nós temos uma proibição desde a posse. Eu mudei aqui, tá, pessoal? Desde a posse. E a banca vai querer o quê? Nos confundir. O que é desde a posse? O que é desde a expedição do diploma? Só isso, pessoal. Então eu vou voltar aqui. Então, tudo aqui, algumas coisas aqui entram em contradição também, tá? Mas eu vou tentar explicar isso aqui bacaninha e a gente vai ver como responder uma questão sobre isso aqui. Vamos lá. Bom, desde a expedição do diploma, é vedado. O vereador não poderá firmar ou manter contrato com o quê? Com pessoa jurídica de direito público, no âmbito da municipalidade. Quem são as pessoas jurídicas de direito público no âmbito da municipalidade? O próprio município, né? A prefeitura, ela é uma pessoa jurídica de direito público, né? O município em si é de direito público, uma autarquia do município, como, por exemplo, aquela entidade que trata da seguridade social, da previdência
dos servidores, também é uma autarquia, tá? A gente aprende sobre isso lá na aula que eu falei para vocês, pessoal, na história de Cabo Frio, a última aula eu comento sobre as autarquias do município, tá? Eu comento também sobre administração direta e indireta. Qualquer coisa, assista lá, que vai te ajudar muito nessas aulas aqui. Vamos lá, a última aula de história de Cabo Frio. Então, não pode firmar ou manter esse contrato. Esta é a situação em que o vereador ele tem uma empresa, por exemplo, e ele tem um contrato, ou ele tem uma empresa e ele tem um contrato com o município. Não pode firmar ou manter esse contrato, tá? Não pode também, com o município, com uma autarquia ou com uma empresa pública do município, com uma sociedade de economia mista do município, que também é um tipo de empresa. Empresa concessionária ou permissionária de serviço público municipal, como, por exemplo, um particular, a empresa de ônibus. Não pode um vereador manter um contrato com essa empresa, por exemplo. Salvo quando obedecer à cláusula uniforme, Bom, pessoal, cláusula uniforme, quem vai definir quais são as cláusulas uniformes é uma lei, tá? É uma lei que define as cláusulas uniformes. Cláusula uniforme seria como uma exceção, Seria alguns requisitos que devem ser seguidos para manter o contrato, para continuar mantendo esse contrato, tá? Bom, só saiba que as cláusulas uniformes é uma exceção, tá? Cláusulas uniformes são alguns requisitos, Não cabe a gente discutir, são requisitos que devem ser seguidos. Nesse caso, poderia manter o contrato, tá bom? Mas tem que ter uma lei para isso. Beleza. Não pode, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado. Ou seja, expediu o diploma? Expediu. Vereador, oi, você não pode mais aceitar ou exercer cargo ou função ou emprego remunerado. Inclusive, os de que sejam demissíveis, demissível, o adjunto. Inclusive, tá, pessoal? Inclusive, o adjunto. Adjunto é um cargo de livre nomeação e exoneração, E exoneração. Mas, Alexandre, é o seguinte, você comentou comigo nas aulas passadas que o vereador ele pode ser secretário municipal ou diretor de departamento. Beleza. Pessoal, o cargo de secretário municipal é um cargo político, mas o cargo de diretor de departamento, como por exemplo, diretor de transporte, diretor da postura, diretor da fazenda, alguma coisa, direção dentro da prefeitura, esses cargos também são permitidos o vereador assumir esses cargos, como a gente já viu, só que é um cargo, é verdade, é um cargo adjunto, é um cargo de livre nomeação ou exoneração. Então há uma contradiçãozinha pequena aqui, tá? Mas, se cair na sua prova, cai dessa maneira. Então, se cair na sua prova, o vereador não poderá, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado. Exatamente. Mesmo aqueles que sejam adjunto. Exatamente. Você marca que está certo, tá bom? Mas saiba que o vereador ele pode ser secretário municipal ou diretor de departamento. Se cair desta maneira, você marca também que está certo. Mas há uma contradiçãozinha aqui, é verdade. Eu já vi, inclusive a gente vai fazer uma questão, eu vou comentar sobre isso. E nessa questão, na lei orgânica daquele município específico, existe essa ressalva, exceto, é vedado aceitar cargo, função ou emprego, exceto de secretário ou aos similares. Tinha uma ressalva. Aqui não tem essa ressalva. Se tivesse essa ressalva, estava perfeito. Mas não tem uma contradição, tá? Mas eu marquei as partes importantes, quando for revisar, leia exatamente essas partes aqui. Bom, desde a expedição do diploma, não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo, tá? Ou seja, mandato público eletivo, pessoal, imagina que ele é um deputado federal, veio para vereador, ganhou, vamos supor que ele queira fazer essa mudança, ele não pode acumular o cargo de deputado federal, deputado estadual, qualquer outro cargo, com o de vereador, tá? E ser titular de mais de um cargo é qualquer outro cargo, Não pode acumular. Na Constituição Federal, há exceção. Eu não vou falar sobre ela para não confundir. Porque se cair na sua prova, vai cair desta maneira. Desde a expedição do diploma, é vedado ao vereador ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo, tá? Se cair, cai dessa maneira. Bom, a gente vai agora falar desde a posse. E a banca vai tentar nos confundir desde a posse com desde a expedição do diploma. É sempre assim. Ela não muda, ela muda pouca coisa, pessoal. Às vezes não muda nada.
aqui nas informações. E eu vou te dar um mnemônico, uma dica para você não perder nenhuma questão, fica tranquilo. Desde a posse, não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa, obviamente que tenha relação com o município, que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada, né? Ou esse vereador, por exemplo, ele não é proprietário, controlador ou diretor, mas exerce uma função remunerada nessa empresa. Por que isso é vedado, pessoal? Para evitar que o vereador puxe o assado, né, para o lado dele, né? Porque olha só, ele está fiscalizando a prefeitura, né? Essa empresa tem contrato com a prefeitura. Será que ele vai ser imparcial? Não sei, né? Melhor evitar. Então, isso aqui vem para evitar, tá? Bom, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze, né, que goze de favor de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou seja, que tem um contrato com o município. Desde a posse, ocupar cargo, função, volta aqui, função que seja demissível, né, adjunto, nas entidades referidas do inciso 1, a linha A. São aquelas entidades que a gente viu anteriormente, empresa pública, sociedade de economia mista, o próprio município, né, as autarquias do município. Beleza, então, desde a posse, no dia 1º de janeiro, pessoal, a posse é no dia 1º de janeiro, né? É onde o vereador vai assinar o termo, ali que ele entra em exercício. E ele, desde a posse ali, ele já não pode mais ocupar. Alexandre, muito parecido com o anterior. É assim, pessoal, o anterior é aceitar ou exercer. Aqui é ocupar, tá bom? Eu vou dar uma dica para você gravar isso aqui. Desde a posse é proibido patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades que se refere o inciso 1, a linha A. São aquelas entidades que a gente viu aqui, ó. Vou marcar para vocês quais são essas entidades, ó. Pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária ou permissionária de serviço público. Como eu disse, pessoa jurídica de direito público é o próprio município ou uma autarquia municipal. Empresa pública ou sociedade de economia mista são empresas que são do município, né? Existe uma diferençazinha aqui, mas não cabe para gente. Empresa concessionária ou permissionária é uma empresa de ônibus que presta serviço para o município, né? Por exemplo. Bom, não pode, pessoal, desde a posse, patrocinar causa em que seja interessada qualquer dessas entidades que a gente acabou de ver. Patrocinar é o que, Alexandre? Patrocinar é defender, é buscar, sei lá, novos contratos. Vamos supor que é uma empresa. Imagina o vereador buscando, né, novos contratos para essa empresa, né? Buscando, por exemplo, para você gravar isso aqui, vamos lembrar da Petrobras. A Petrobras, pessoal, é uma empresa estatal, é uma empresa da União. Não cabe a gente falar do que tipo, né? Mas só saiba que é uma empresa da União. Imagina um deputado federal buscando contratos lá no exterior para a Petrobras firmar esse contrato. Não é estranho? É. Então é vedado. Tá? Então aqui, a gente trazendo para o município, a gente vê que é vedado ao vereador patrocinar, quer defender, buscar novos contratos, né? Essas empresas. Por quê? Porque, né, certamente ali pode ser passivo de uma corrupção, né, pessoal? Obviamente. Bom, e por último, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. A gente já falou sobre isso. Alexandre, está em posse e está também aqui embaixo, ó, em expedição de diploma. Está contraditório. Está contraditório. Está contraditório. Eu acredito que seja desde a expedição de diploma, que é antes, né, pessoal? Que a posse, ela vem depois. Bom, a banca sabe disso, a banca não vai querer entrar no mérito aqui. Mas saiba que está vedado desde a posse, desde a expedição do diploma, o que é uma contradição, né? Certamente o que vale é desde a expedição do diploma, que vem antes. Né? Então, desde a expedição do diploma, é vedado ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Tá bom, Alexandre, como cai em prova, e também eu não entendi foi nada, tá bem confuso. Tem um mnemônico? Tenho. E o mnemônico, pessoal, vai estar aqui na videoaula. Eu não deixei no material, é para você se ligar. Que a gente vai fazer aqui e vai apontar o mnemônico. Vamos lá. Presta atenção, hein? Aqui é a parte mais importante, talvez, para você memorizar isso aqui. Prova objetiva 2015, Prefeitura, resolvi tirar, auxiliar legislativa adaptada. Em conformidade com a lei orgânica do município, o vereador não poderá desde a expedição do diploma. Pessoal, desde a expedição do diploma. Alexandre, tá confuso, eu não entendi foi nada, tá muito confuso, é muito parecido, é verdade, é muito parecido mesmo. Olha só, presta atenção. Desde
a expedição do diploma, vou fazer um aqui embaixo, ó. Expedição do diploma. Diploma. Ó. Manter. Aceitar. Manter é o quê? Manter contrato, né? Se quiser botar manter contrato, vou botar manter contrato. E aceitar? Aceitar cargo. Vocês entenderam o Mzinho aqui, né, pessoal? Ó, o Mzinho aqui e o Azinho, né? Desde a expedição do diploma, M de manter contrato e A de aceitar cargo. Show. E a posse, Alexandre? Tem? A posse tem também, pessoal. Ó, vem com o tio ali, ó. Posse. O P. O P vai ser de duas coisas, pessoal. Vai ser de patrocinar. Patrocinar, né? E o P vai ser de ser proprietário. Ser proprietário de empresa que gosta, favor de contrato com o município, né? Com pessoa jurídica de direito público. Show. E, né, o Ozinho vai ser ocupar. Ocupar cargo. Não esqueça, do diploma a gente vê o último, né? A gente vê o último. Já a posse a gente vê os primeiros, né? Inclusive, tanto é o primeiro que o primeiro, né, a letra P, ele tem dois, ser proprietário ou patrocinar, ocupar cargo. Pessoal, com esse mnemônico, você consegue resolver as questões, tá? Mas é interessante quando você pensar assim, manter contrato, você tem que saber todo o enunciado, manter contrato com pessoa jurídica, direito público, na municipalidade, né? Aquela coisa, com empresa pública, sociedade de economia mista, ou concessionária ou permissionária do município, né? Beleza, aceitar cargo, né? Mesmo aqueles que sejam demissíveis, cargo, emprego ou função, desde aqueles que sejam demissíveis, ad nutum, né? Então, com isso aqui você resolve muitas questões, porque a banca só confunde isso. A banca não, muitas vezes, né? Não vou dizer todas, mas na maioria das vezes a banca só troca essas informações. Então vamos ao que interessa, vamos fazer questões, ó. Desde a expedição do diploma, o A é de aceitar. Aceitar cargo, né? Aceitar cargo. O M é de manter, manter contrato. Então, eu só vou procurar aqui essas duas palavrinhas, manter contrato e aceitar cargo. Vamos lá? Firmar, firmar não tem. Mas aqui, ó, ou manter contrato, pessoal. Então, isso aqui é desde a expedição do diploma. Com pessoa jurídica de direito público no âmbito da municipalidade, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária ou permissionária de serviço público municipal, como as empresas de ônibus, por exemplo, salvo quando o contrato obedecer cláusula uniforme, né? Isso aqui é uma exceçãozinha, tá? Só para a gente situar aqui padrão desse jeito que cai em prova. Então, a 1 está correta. Então, aqui a gente já pode eliminar só quais são corretas. Ó. A está errado, todos os itens, não sei, né? Vamos lá. Bom, ser proprietário, P, esse Pzinho é de posse. O Pzinho é de posse. Patrocinar, ser proprietário, né? Aqui, proprietário. Então, isso aqui não é. 3, né? O terceiro. Aceitar ou exercer. Aceitar ao diploma lá em cima, pessoal. Aqui em cima, ó. Aceitar cargo. É desde a expedição do diploma. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissível ad nutum, né, que é cargo de livre nomeação e exoneração, nas entidades constantes na linha anterior, né? Então, quais estão corretos? 1 e 3. 1 e 3 estão corretos. A 2 não, a 2 já desde a posse. Beleza, letra B, nosso gabarito. Salvem essa dica que eu dei para vocês aí, para vocês resolverem algumas questões, né? Letra B, pessoal, vamos continuar. Letra B. Aqui, ó, tá? Diploma, né? O M e o A de aceitar. 2013, essa prova eu já tinha, então, essa questão eu já tinha, então, só adaptei aqui pra gente. Segundo a Lei Orgânica Municipal, o vereador não poderá, desde a expedição do diploma. Ficou fácil, Alexandre. Manter contrato, isso. E aceitar cargo, isso. Vamos lá. Aceitar ou exercer cargo, gabarito letra A.
Fácil? Fácil. Ser proprietário, controlador, ó. Esse Pzinho é de posse, desde a posse. Ocupar cargo, não, ocupar não. Ocupar é desde a posse. Tá? Olha o Ozinho de ocupar aqui. Tá? No caso, aqui, de aceitar, né, pessoal? Eu botei aceita aqui, mas vocês entenderam. Aceitar cargo é desde a expedição do diploma. Ocupar cargo é desde a posse, né? Mas a gente gravou aqui o O de ocupar, né? Ocupar posse, tem um Ozinho. Beleza. Aqui, pessoal, esse aqui que eu comentei, ó. Ocupar cargo, função de que seja demissível ad nuntum, né? Cargo de livre nomeação e exoneração, exceto o cargo de secretário municipal ou equivalente, que seria o diretor de departamento, tá? Isso aqui, essa aqui estaria perfeita, desde a posse, lembrando, desde a posse. Mas o enunciado está bem interessante, né? A lei orgânica deveria estar desta maneira. Letra D, ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. Bom, pessoal, resolvi trazer isso aqui também, porque isso aqui é desde a posse e desde a expedição do diploma. Vou botar diploma, tá? A banca, ela não, eu trouxe aqui porque caiu na prova, nessa prova. Mas a banca não vai entrar aqui no mérito, tá? Pode ficar tranquilo que a banca não vai querer, porque numa situação dessa, esta questão seria anulada, tá? Seria anulada porque ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo, isso é muito comum nas leis orgânicas. Só que a lei orgânica de Cabo Frio trouxe nos dois lugares, tanto no desde a posse, na vedação desde a posse, e na vedação desde a expedição do diploma, tá? Neste caso aqui, essa questãozinha estaria anulada por isso. Mas eu botei aqui de propósito, para você não esquecer. Vamos continuar. Letra D, a letra A, né? E a letra D, também botei entre parênteses aqui. Justamente por isso, já fiz de propósito, tá, pessoal? Bom, BioRio 2016, Prefeitura, Arquiteta Urbanista adaptada. Consoante a Lei Orgânica Municipal de Cabo Frio, no que corresponde aos membros do Poder Legislativo, assinar a alternativa incorreta. Aqui a gente vai fugir um pouco desse desde a expedição do diploma e desde a posse, porque aquele mnemônico, pessoal, você vai ler aquilo várias vezes, tu vai memorizar, só não esqueça, né, que o diploma é o mar, tá? É o mar. E a posse é o primeiro, é o P aqui, do proprietário e do patrocinar, e o O de ocupar cargo, função ou emprego público, né? Enfim, remunerado, enfim, o que seja admissível ad nuntum, né? Mesmo aqueles que sejam demissíveis ad nuntum. Bom, aqui que é incorreta, vai falar aqui sobre a inviolabilidade dos vereadores. Vamos lá. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões. Perfeito. Palavras e votos. Perfeito. No exercício do mandato. Perfeito. E na circunscrição do município. Ou seja, dentro do município. Perfeito. Isso significa o que, Alexandre? Isso significa que os vereadores não respondem penalmente caso ele ofenda outro vereador ou ofenda um secretário municipal ou ofenda o prefeito, por exemplo, tá? Ele tem livre palavra. Show. Então tá correto. Que é incorreta. Os vereadores serão obrigados a testemunhar perante a Câmara sobre informações recebidas. Não, tá errado. Esse aqui é o gabarito. Ou seja, se o vereador descobriu o prefeito na tribuna, o vereador sabe, né, falaram para ele que o prefeito fez uma licitação, tá meio irregular, tá muito estranho. Aí o vereador discute aquilo na tribuna. O vereador ele é obrigado a falar, né, falar quem falou para ele, foi fulana. Não, ele é obrigado não, tá? Bom, letra B é o nosso gabarito, ele não é obrigado, não serão obrigados, tá? Não serão obrigados. Letra C, os vereadores, desde a expedição do diploma, ó, M de, o quê? Manter contrato, e A de aceitar cargo. Serão submetidos a julgamento perante o Tribunal da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né? Na verdade, pessoal, aqui não falou nem sobre aquela vedação. Falou daquele lance, né, da prerrogativa processual do vereador, né? Bom, pessoal, isso aqui, o STF tem uma posição diferente para isso, tá? Mas, se cair na sua prova, tá certo. Isso aqui tá certo, porque é exatamente o que diz a lei orgânica. Os vereadores não poderão ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Perfeito. Isso aqui também tá correto, conforme a lei orgânica, tá bom? Bom, isso aqui é só para você fazer aquela revisão bacana. Letra B é o nosso gabarito. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Espero que tenha gostado.
Essa videoaula é chata mesmo, aquela parte é muito chata, mas com o mnemônico, com aquela dica que eu te dei, certamente você vai acertar qualquer questão sobre esse tema, tá bom? Pelo menos a maioria das questões. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Segue a gente lá no Instagram, ó. Não esqueça, isso ajuda muito a gente. Tem um Facebook também. Tem o nosso canal, lá tem vários mapas mentais, tem questões também, questões comentadas lá. E adquirindo material lá, você ajuda a gente, obviamente, né? Questões de concurso. Dê uma olhadinha lá, que é bem interessante, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. A gente vai para nossa próxima videoaula depois, né? A gente vai para nossa próxima videoaula agora. E até lá. Tchau, tchau.